E Saulo, ele começa a perseguir os crentes. Saulo, ele começa, quando ele sabia que tinha uma casa reunida em nome desse Cristo, desse até então o falso Messias, ele ia com os soldados, arrancava mulheres, crianças daquelas casas, e não prendia, mas sim matavam eles. Saulo foi um dos maiores assassinos da história do cristianismo. E Saulo, ele fica mais preocupado quando ele chegava naquelas pessoas e dizia: olha, negue ao seu Deus, negue a esse Messias, e eu deixo você se escapar, e eu deixo você de lado, e eu não mato você e a sua família. Mas Saulo, ele se espantava de quando ele fazia essa proposta. Os crentes diziam: eu morro, mas eu morro servindo a Jesus Cristo. Timóteo, 2 a Timóteo capítulo 6, carta que o apóstolo Paulo enviou ao seu amigo, irmão Timóteo. Segunda carta, capítulo 6, Timóteo 4, é para ver se vocês estão bem de Bíblia. Isso, porque Timóteo não tem 6, tá, gente? Isso, só para ver se vocês estão ligados. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Amém? Eu quero que você segure sua Bíblia, dá uma espiada se tem alguém aí do seu lado que não está com a Bíblia, para que ele possa estar aí lendo junto com você. Hoje o texto vai ser grande, tá bom? Diz assim, quem achou diga amém, lá no finalzinho, gente. Vai lá. Hoje eu quero falar de um grande líder da igreja. Hoje eu quero falar de alguém que revolucionou o evangelho na sua época, e o seu legado continua até nos dias de hoje. Hoje eu quero falar de uma pessoa que é um exemplo de mudança, um exemplo daquilo que Deus fez na vida dele. Onde ele tem uma das conversões mais sobrenaturais e lindas que nós podemos relatar, principalmente no Novo Testamento. Hoje nós queremos falar do apóstolo Paulo, e eu quero começar com esse texto, que foi a última carta do apóstolo Paulo, aqui já preso, que ele envia a Timóteo. E o que você vai ler agora são as últimas palavras do apóstolo Paulo antes de morrer. O que você vai ler agora será algumas horas antes do apóstolo Paulo ser morto. E diz assim, ele fala ao seu amigo Timóteo assim: porque eu já sendo oferecido por aspersão de sacrifício ou entregue, e o tempo da minha partida ou da minha morte está próximo. E ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procuro vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século,
e foi lá para Tessalônica. Crescente foi lá para Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico e a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos mares, muitas dores. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, quando guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me, amigo, e Ele me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja para todo sempre. Amém. Deixa sua Bíblia no banco. Eu quero que você pegue uma pessoa em 2 em 2. Dê a mão de frente para ela, em 2 em 2. E nós vamos orar. Nós vamos orar. Senhor, estamos aqui na Tua presença, Pai. Ainda que eu comece a oração, Pai, você já pode ouvir orações saindo deste lugar, Pai. Porque essa casa será chamada casa de oração para todos os povos, Pai. Espírito Santo de Deus, como é gostoso estar neste lugar, Pai. Ainda que este lugar seja um lugar tão parecido como tantos outros, Senhor, mas eu entendo, Pai, que não é o lugar, mas é a Tua presença, Pai. Pai, eu posso te dizer que os maiores lugares secretos foi nesse ambiente. O momento de estar na Tua presença, o momento de ouvir a Tua voz, o momento de falar contigo, o momento de se derramar na Tua presença, o momento de se encontrar contigo, o momento de erguer as nossas vozes, a nossa adoração, tem sido neste lugar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse ambiente, seu lugar propício para momentos no lugar secreto, Pai. E Pai, neste momento a cada um, Pai, o Senhor possa visitar, o Senhor possa derramar, o Senhor possa encher com a Tua santa presença, Pai, porque nós queremos muito, muito, muito mais de Ti, Senhor. Pai, ainda que neste momento na cidade de São Paulo, várias ruas estejam fechadas para carnaval, várias ruas estejam fechadas para celebrarem uma falsa alegria, uma falsa paz, só que o Senhor separou esse lugar, aqui na Barra Funda, na rua CIS 116, para que a Tua glória invadisse o nosso ser, e o Senhor brotasse no nosso coração uma alegria sobrenatural. Uma alegria, Senhor, que não vai acabar quando nós dissermos amém no final do culto, não. Mas é uma alegria que nós vamos levar para os nossos lares, para a nossa família. Amanhã, segunda-feira, levaremos para os nossos empregos, para os nossos amigos, para os nossos familiares, Pai. Porque não há outro lugar melhor para estar do que estar na Tua presença.
Xarabacanta labra chubianda las. Namantuida rabarabaraba xerebe cantarama namantuida rabarabaraba chubianda lá. Oh, ribi canta namantuida rabarabaraba chubianda las. Oh, nos ensina nessa noite, Pai. Nos ensina nessa noite, Pai. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar. Mas antes de assentar, dá um abraço nesse seu irmão. Dá um abraço nessa sua irmã. Aleluias. A conversão de Paulo foi um dos fatos mais marcantes, não só do Novo Testamento, mas como da história do cristianismo. Nós temos um homem, um grande líder, um dos mais notáveis do Novo Testamento. E quando nós olhamos a história do apóstolo Paulo, nós só temos lições a ser retirada daquilo que ele nos ensinou. O apóstolo Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento, com maior número de livros, né, que a gente chama de livros, mas são epístolas ou cartas, ou enviada às igrejas, ou enviada aos seus amigos ou dirigentes da igreja, como é aqui na carta a Timóteo. Nós vemos um líder que ele aprendeu a viver e respirar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vemos um líder que aprendeu na dor, na cicatriz, na provação, no calabouço, nas cadeias, nas chicoteadas, nas humilhações, nas perseguições, a ser um grande líder. Muitos querem ser grandes líderes da igreja, mas a deficiência de líderes da igreja é que muitos querem o bônus da liderança, mas não querem o ônus da liderança. Muitos querem viver o auge da liderança, mas não querem passar as provações que é colocada sobre a liderança. Nós vemos um homem nascido numa família tradicional. Nós vemos um homem que nasceu numa família conservadora, onde ele participava de uma ramificação do judaísmo mais conservadora que eram os fariseus. E o apóstolo Paulo, ele cresce nessa família. Ele era um judeu, mas não nascido em Israel. Ele nasce em uma província de Roma. E lá ele cresce sendo observado sobre ele os costumes do judaísmo e do judaísmo conservador sobre a vida de Paulo. Ainda que Paulo, ele é impactado com a cultura romana, e a gente sabe que nessa época, o Império Romano, ele era dominado pela filosofia grega. E o Império Romano era uma mistura de crenças, uma mistura de costumes.
E o apóstolo Paulo, por ter nascido em Roma, ele se torna um cidadão romano com as mesmas qualidades, com os mesmos benefícios de um cidadão romano. E quando Paulo começa a crescer, se tornar um adolescente, se tornar um jovem, o seu pai envia Paulo, porque a sua irmã, a irmã de Paulo, morava em Jerusalém, e ele envia Paulo para um seminário, para um colegiado em Jerusalém, para aprender sobre o judaísmo. E ele é colocado ele é aluno de um dos maiores teólogos do Velho Testamento, um grande rabino chamado Gamaliel. E ele aprende tudo do Velho Testamento, a Bíblia diz, aos pés de Gamaliel. E ele cresce com aquela cultura ortodoxa, com aquela cultura conservadora sobre a vida dele. E ele, com esse costume, ele vai crescendo. E no mesmo conteúdo, paralelo ao apóstolo Paulo, a esse desenvolvimento, também em Jerusalém surge um rabino, um conhecedor também do Velho Testamento, que começou a entrar nas sinagogas e começa a ensinar. E esse rabino, ele vai até o Rio Jordão, e quando ele vai até o Rio Jordão, ele encontra um homem chamado João Batista. E quando ele chega naquele Rio Jordão, e vê esse homem, João Batista, até então desconhecido, batizando, esse rabino diz: eu quero ser batizado, você vai me batizar também nas águas. João Batista batiza esse rabino nas águas, e quando batiza ele nas águas, as pessoas testemunham ao redor que algo diferente acontece no batismo dele. O céu ouve-se uma voz, uma bomba desce, e esse rabino, ele sai pregando um evangelho, e esse rabino, ele sai fazendo curas, milagres, sai pregando palavras que da boca dele saía palavras de vida eterna. Enquanto isso, o sinédrio de Jerusalém, os rabinos ortodoxos começam a ficar furiosos, começam a dizer que em Jerusalém surge alguém que estava trazendo heresias, estavam blasfemando contra Deus quando dizia que ele era o próprio Filho de Deus. E os rabinos se ajuntam, procuram oportunidades a todo tempo para desmascarar esse rabino que fazia curas, esse rabino que fazia milagres, esse rabino que vem dizendo que não precisava cumprir a lei como era cumprida até aqueles dias. E o sinédrio de Jerusalém começa a ficar furioso e começa a querer perseguir o apóstolo e Paulo. Até então Saulo é uma tradução, a gente diz, que Deus transforma o nome de Saulo para Paulo. Não, gente, Saulo era o nome em hebraico, Paulo era o nome em romano, então não houve essa mudança. E Saulo, ele começa a crescer naquele ambiente de ódio a esse rabino chamado Jesus Cristo. E esse rabino dizia que ele era o Messias, tão aguardado pelos judeus, tão guardado. E Saulo, ele cresce tendo ódio desses cristãos, tendo ódio deles. E esses rabinos conseguem armar uma arapuca para pegar esse Jesus, prende Jesus, coloca ele num falso julgamento, coloca ele
dá a sentença de morte, coloca ele numa cruz e matam esse rabino chamado Jesus. O Sinédrio de Israel comemora, Saulo comemora, todos os ortodoxos e conservadores comemoram. Só que eles não imaginavam que numa noite de domingo, a pedra do túmulo que estava esse rabino, ela é aberta não de fora para dentro, mas essa pedra ela é aberta de dentro para fora. E quando os rabinos vai lá, vê os soldados caídos no chão, porque esse rabino chamado Jesus de Nazaré, aquele que fazia cura, milagres, ao terceiro dia, ele remove aquela pedra e ressuscita. Mas os rabinos chegam, existe um livro judaico muito antigo que diz que os próprios discípulos de Jesus fraudaram os soldados, retiraram Jesus, para que a fama da ressurreição de Jesus não se alastrasse em Jerusalém. Só que os rabinos mesmo assim comemoram, porque esse Jesus não estaria mais sobre Jerusalém pregando as suas heresias. Só que eu quero te dizer uma coisa: o Messias prometido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a estrela da manhã, a rosa de Saron, o leão da tribo de Judá, ele já tinha plantado a semente. E quando o Sinédrio percebe, lá nas cidades vizinhas de Jerusalém, tinha igrejas adorando a Jesus Cristo, lá em Belém tinha igrejas adorando a Jesus Cristo, e o evangelho começa a ser espalhado. E numa festa muito importante para os ortodoxos, chamada festa de Pentecoste, ao terminar eles disseram: olha, mais uma vez abafamos esses crentes. A festa foi um sucesso, só que eles não imaginavam que no final da festa de Pentecoste, esses discípulos desse herético chamado Jesus Cristo de Nazaré, eles se ajuntam em uma casa aberta, e eles começam a adorar, e o poder do Espírito Santo cai naquele lugar. Judeus de toda parte do mundo passam por aquela casa, vê como se eles estivessem embriagados e diz: olha, o que está acontecendo com eles? A Bíblia diz que eles, falando em línguas, mas não língua dos anjos, mas línguas e idiomas, começam a pregar o evangelho. Aí mal sabiam os rabinos daquela época que sementes estavam sendo lançadas, agora não em Jerusalém, mas quando eles voltam para suas cidades, eles levam o evangelho de Jesus Cristo a todas as nações. Mas Saulo, ele já começa a ser contaminado, e Saulo, ele começa a perseguir os crentes. Saulo, ele começa, quando ele sabia que tinha uma casa reunida em nome desse Cristo, desse até então o falso Messias, ele ia com os soldados, arrancava mulheres, crianças daquelas casas, e não prendia, mas sim matavam eles. Saulo foi um dos maiores assassinos da história do cristianismo. Saulo sai matando. Saulo vai, ele acha que estava fazendo certo, ele acha que estava tentando acabar com essa heresia desse Cristo, desse falso Cristo, e ele começa a andar pelas cidades, levar os soldados, e ele começa a matar cristão, ele começa a matar 10, 15, ele começa a sair, e ele tem vontade de matar, de destruir, para que isso, só que quanto mais ele tentava matar, mas o evangelho de Cristo começava a ser propagado em todos os povos, línguas e nações. A igreja de Cristo sempre tem
tentou ser paralisada. Sempre tentaram acabar com a igreja de Cristo, matando os cristãos. A gente olha a história do cristianismo e vemos desde o primeiro século da igreja, da era cristã, nós vemos cristãos sendo mortos, cristãos sendo degolados por amor a Cristo. E Saulo, ele fica mais preocupado quando ele chegava naquelas pessoas e dizia: olha, negue ao seu Deus, negue a esse Messias, e eu deixo você se escapar, e eu deixo você de lado, e eu não mato você e a sua família. Mas Saulo, ele se espantava de quando ele fazia essa proposta, os crentes diziam: eu morro, mas eu morro servindo a Jesus Cristo. Aleluia. Um dos casos mais famosos de Saulo foi quando ele vê o jovem Estevão pregando. Ele vê o jovem Estevão com a mesma unção que Jesus distribuiu aos seus apóstolos. E a Bíblia diz que aonde Estevão ia, ele fazia sinais e maravilhas. Ele pregava o evangelho e ele fazia cura, milagres. E Paulo arma o cerco para pegar Estevão, e ele prende Estevão, e eles começam, junto com as outras pessoas, eles começam a apedrejar Estevão até a morte. Mas o que algo de semelhante é que quando Estevão ele está caído no chão, pedrada sobre ele, ele abre os seus olhos, não os seus olhos carnais, porque os seus olhos carnais olhavam as pedras, os seus olhos carnais olhavam as pessoas furiosas. Mas quando ele abre os seus olhos espirituais, ele vê os céus abertos e Jesus sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E eu vou dizer, não sei se Jesus disse, mas eu creio que Jesus olha para Estevão e diz: Estevão, pode vir, chegou a hora, pode vir, Estevão, sobe, você cumpriu, você combateu um bom combate, sobe. Xarabacanta, labra, chuvia. Sempre tentaram paralisar a igreja de Jesus Cristo. Tentaram paralisar a igreja a habitar no começo dela, não conseguiram. Tentaram paralisar ela quando ela estava na internet, não conseguiram. Tentaram parar ela quando ela estava na Alameda Glete, não conseguiram. Tentaram parar ela quando ela estava na região do Belém, não conseguiram. E agora na Barra Funda vão tentar parar coisa nenhuma, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. A gente vê em toda a história, da cristãos sendo mortos por seguir a Jesus Cristo. E como eu sempre conto aqui, desde a época de Agostinho, desde a época de Irineu, desde a época de tantos pais da igreja, sempre tiveram perseguições. E agora o Papa Inocêncio VIII, ele descobre que no sul da França, nas montanhas da França, existe um grupo resistente, o grupo que não aceitava as doutrinas da igreja romana. E eles começam a pregar o evangelho. Eles começam a pregar um evangelho puro, simples. E o Papa Inocêncio, ele emite uma bula, e ele quer exterminar a chamada heresia valdense. E aí ele manda soldados irem até o sul da França, conversa com o rei da França, para que o rei da França, um rei católico, preparasse guardas para ir até o sul da França e matar. E eles chegam avançando e começam a matar os valdenses. E eu sempre conto aqui o que eles faziam: pegavam uma mulher grávida, jogava de um penhasco, quando batia a barriga a criança saía. Tamanha era a maldade. E a história conta
que eles mataram entre 6 a 8 mil valdenses. Mas o que mais me chama a atenção é que eles tentando exterminar os valdenses. Alguns valdenses sobem nas montanhas do sul da França, ainda não habitadas, e se esconde lá. E quando ameniza a matança lá, os que ficaram lá disseram: não, nós não podemos ficar nas montanhas enquanto pessoas estão sendo mortas. Se eles estão sendo mortos por amor ao evangelho, nós também temos que ser mortos por amor ao evangelho. Eles descem daquelas montanhas e começam a, disfarçado de comerciantes, a pregar o evangelho de Jesus Cristo. Conclusão: nem a matança conseguiu paralisar os valdenses. E hoje, no centro, não é da Itália, no centro de Roma, existe uma catedral valdense, porque tentaram parar esses cristãos, mas ninguém para a obra do Senhor. Policarpo, o bispo de Esmirna, lá nos primeiros séculos da igreja, tentaram matar ele. A história conta que colocaram ele numa fogueira e colocaram fogo na fogueira, mas a fogueira não relava no corpo dele, a fogueira não queimava ele, e eles apavorados começam a dizer: olha, o fogo não alcança. Jogaram mais lenha, mas eles não conseguem matar Policarpo. Sabe por quê? Porque ninguém consegue paralisar a obra de Deus. Só que Policarpo disse: se for possível, Senhor, eu quero morrer por amor ao teu evangelho. Depois pegam Policarpo de novo e matam ele, e ele morre como um dos primeiros mártires da história da igreja. A matança também na França, lá na noite de São Bartolomeu, em 1572, quando a reforma protestante já tinha se espalhado na França, alguns grupos reformados chamados huguenotes, eles começam a pregar, e eles preparam essa festa de São Bartolomeu na França. E nessa festa eles convocam soldados da Santa Inquisição, da igreja, e eles começam a matar todos os huguenotes, todos os protestantes. E eles começam, foi o maior massacre que a gente já viu na França. Mas sabe o que eu posso dizer? Que tentaram acabar com a base da igreja, tentaram paralisar a igreja de Jesus, mas como diz aquele hino, a igreja vem, tentaram paralisar a base da igreja, tentaram matar missionários, tentaram matar pastores, tentaram matar os primeiros cristãos, mas a obra de Cristo não paralisaram, e ela segue triunfante. Xarabacanta labra, chubianda labra, chubianda lá. Diga para o teu irmão: se for possível, nós morreremos por amor a Cristo. Diga: se for possível, nós vamos ser massacrados por amor a Cristo. Por amor, o apóstolo Paulo vai dizer: por amor a Cristo somos entregues ao matadouro todos os dias da nossa vida. Saulo, ele mata, ele destrói, só que semente já estava plantada. Como diz, esse dia eu vi um versinho antigo, mas eu vi essa semana: tentaram nos enterrar, mas eles não sabiam que a gente era semente. Tentaram nos enterrar, mas a gente é semente. A gente vai brotar. Paulo olhando e vendo, como é que pode? A gente diz que Paulo, teve a conversão dele no caminho de Damasco. Mas eu acredito que quando ele olha, um cara estudioso, pastor Aguinaldo, um cara que conhecia a Torá,
conhecia o Velho Testamento, mas quando ele olhava aqueles cristãos sinceros dizendo: olha, Paulo, você pode me matar, mas eu não nego a Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu imagino, nem toda a teologia de Paulo conseguia compreender aquelas palavras de pessoas humildes, pessoas iletradas, e aquelas pessoas chegavam e diziam: ele é a promessa do Velho Testamento. Aí chegava aquela senhorinha que Paulo queria matar, e ela chegava: ele é o ungido de Deus, ele é o Messias prometido. Eu creio que a semente do coração de Paulo estava sendo plantada, porque ninguém resiste ao Evangelho de Jesus Cristo. Ninguém resiste, porque o Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus. Paulo, ele endoidando, não sabendo mais o que ele iria fazer, e ele vai andando, e agora ele diz, fica sabendo que lá em Damasco tinha igrejas. Em Jerusalém ele passava pelo caminho de Damasco, descobria mais casas de crentes se reunindo, porque mesmo com a perseguição, os crentes iam lá se reunir. Se fosse os crentes do Nutella de hoje, irmão, não vem aqui não, porque estão perseguindo a gente. Irmão, tira esse aplicativo de Bíblia, porque se eles pegar. E meu irmão, você está indo para habitar? Não. Esconde a Bíblia, porque você vai passar aqui na Barra Funda, as pessoas vão ver que você é crente. Não, aqui no metrô as pessoas esconde essa Bíblia, esconde essa camiseta Igreja Habitar, coloca um blazerzinho assim, porque eles vão saber que vocês são crentes. Nós não nos envergonhamos do Evangelho do Senhor, porque é poder de Deus. Paulo, ele vai a Jerusalém, mas quando ele está indo no caminho de Damasco, a graça irresistível, a graça não chega no apóstolo Paulo e diz: eu posso entrar em você? Como dizia na Assembleia, toque, o Espírito Santo pode entrar no teu coração. Desde quando o Espírito Santo? Mas o Espírito Santo não é, como fala? Não é mal educado. Pergunta para o apóstolo Paulo se o Espírito Santo chegou e disse: eu posso entrar no teu coração? Aí você abre o meu coração. Não, quando a graça irresistível chega na vida de alguém, ninguém pode resistir. E aquele perseguidor no caminho de Damasco, com a cabeça cheia de planos, quando ele está no caminho de Damasco, aquele homem estudado, aquele homem que tinha poder no Império Romano, aquele homem que tinha respeito entre os judeus, aquele homem que era temido por muitas pessoas, quando ele está no caminho de Damasco, a graça irresistível vem sobre ele, e ele desmaia, e ele cai no chão. E quando ele cai no chão, o Messias, o Deus dos crentes, o ungido de Deus diz: Saulo, por que me persegues? E quando ele olha para o céu, a mesma visão que Estevão viu, ele olha e vê Jesus assentado à direita de Deus Pai. Xarabacanta labra chubiandalas. E aí Paulo, quando ele levanta, ele não enxerga mais nada. Ninguém consegue resistir à glória de Deus. Quer Shekinah de Deus, se prepara para ficar cego. Quer a glória, Shekinah, quer poder de Deus. Não, esse negócio que aí vira cego. Não. Quer poder de Deus, se prepara para suas pernas ficar bamba e você não conseguir ficar de pé. Quer poder de Deus, se prepara para todos o seu corpo não te responder e você cair no chão. Paulo, ele levanta cego e levam ele. Eu quero que você abra lá em Atos capítulo 9, versículo 3. Aleluias.
Atos capítulo 9, versículo 3. Gente, isso é melhor do que carnaval. Isso é melhor do que dança de bloquinho. Isso é melhor do que fantasia. Diz assim, Atos 9, 3 diz: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou com resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: que é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te terá dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via mais ninguém. E guiando pela mão, conduziu a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havindo em Damasco um certo discípulo, um crente, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tomasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ou, parafraseando, Ananias estava dizendo: esse cara é um assassino de cristãos. E aqui tem poder das principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar a todos o que invocam o teu nome. Ananias, parafraseando, eu tenho uma obra com esse assassino. Eu faço povo aquele que não era povo. Eu uso aqueles jamais que seriam usados. E ele vai levar diante de mim o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse-lhe: assassino Saulo, seu bandido, bandido bom é bandido morto. Foi isso que Ananias disse. Deus tinha falado com Ananias e disse: eu vou usar esse homem. E aí Ananias chega na casa dele e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu lá no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e seja e logo caíram os olhos como de uma escama, e recuperou a vista e levantou e foi batizado nas águas. Ou seja, quando Saulo estava lá, Ananias coloca a mão sobre os olhos dele e imediatamente ele fica curado. E quando ele fica curado, a Bíblia diz que Saulo, o perseguidor, o assassino, o mal visto pelos crentes, agora ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluias.
Aleluias. Eu até preguei esses tempos atrás que aqui Paulo já começa a pregar o evangelho, amém? Se tem alguém chupando chiclete de vocês, fala, tira isso, que é falta de educação na casa de Deus chupar chiclete. É até feio, gente, se soubesse como que é feio. E aí eu pregava que Paulo aqui, ele sai pregando o evangelho. Os apóstolos ficaram quantos anos sendo treinados por Cristo? 3 anos. E aqui, nesse período de Atos 20, esse período aqui de Atos, ele lá em Gálatas, eu esqueci de anotar outra coisa, diz que esse período Paulo vai para o deserto, vai lá para a Arábia Saudita, e em Gálatas vai dizer que ele fica 3 anos no seminário do Espírito Santo de Deus, sendo treinado por Deus. Saulo, quando ele é batizado nas águas e Jesus tinha uma obra com ele, ele vai para a Arábia Saudita, como diz o livro de Gálatas, e lá em Gálatas, lá na Arábia Saudita, ele fica, a Bíblia diz que ele fica 3 anos sendo cuidado e treinado pelo Senhor. Agora faça assim, bate no ombro do teu irmão e diga: o chamado. Não, ele não entendeu, joga ele do banco. Não, empurra ele, gente. Isso, tá mais bonito. Diga: o chamado requer tempo. O chamado não é de uma hora para outra. Deus tinha chamado Paulo, Deus tinha curado Paulo, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, mas para cuidar da minha igreja, tem que passar pelo processo de Deus, tem que ser cuidado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E a história é bem comprida, eu não vou entrar por esse caminho. Quem sabe quando a gente tiver o ano profético de Paulo. Paulo, ele sai desse processo de cuidado. E Paulo começa a abrir igrejas. E ele começa a ir para Jerusalém abrir igrejas. Ele começa a ir para ali a Turquia, onde tem as 7 igrejas da Ásia. Oremos pela Turquia. Uma das cidades das 7 igrejas da Ásia foi atingida por esse terremoto. Começa a sair em todo lugar, vai para a Grécia, abre igreja, e ele começa a pregar o evangelho. E quando ele chega, os crentes que não sabiam da conversão dele, mas sabia da fama dele, a Bíblia diz que quando ele chega em igrejas em Jerusalém, os crentes batem a porta nele, achando que ele não tinha se convertido, mas mesmo assim, ele começa a pregar o evangelho de Cristo. E ele começa junto com Barnabé, e ele começa junto com Timóteo, e ele começa junto com tantas pessoas, ele começa junto com Silas a pregar o evangelho, de Jesus Cristo. Mas diga assim: o chamado não é um mar de rosas. Depois que ele começa a pregar, Paulo ele começa a experimentar a dor que ele causou aos cristãos, porque agora o Império Romano começa a perseguir Paulo. O Império Romano começa a perseguir Paulo. Os rabinos do Sinédrio de Jerusalém começam a perseguir Paulo. E Paulo, ele começa a ser perseguido. Paulo, ele começa a ser açoitado. E a Bíblia, Paulo vai dizer em uma das suas cartas que ele tinha cicatrizes das chicotadas que ele levava para pregar o Evangelho de Cristo. Mas Paulo, ele não se desfalecia, porque ele lembrava
parava, que quando ele perseguia senhoras, senhores, ele morria por amor a Cristo. E Deus nessa geração quer levantar homens e mulheres de Deus que preguem a palavra. Diga para o teu irmão, para a tua irmã: Deus quer te usar como Paulo. Diga: Deus quer te usar como Paulo. Deus quer que você abra a boca e prega o evangelho. Paulo, ele sai pregando o evangelho, e mesmo diante da perseguição, ele não parava de pregar o evangelho de Jesus Cristo. E aí, lembra o texto que a gente leu antes? As últimas palavras de Paulo, o que ele vai dizer? Eu morri, estou prestes a morrer. E aí ele começa a fazer uma lamentação. Todos me abandonaram. Tito me abandonou. Não sei quem me abandonou. E Paulo, agora já com uma certa idade, doente, nas últimas palavras ele começa, ao começo das suas palavras, ele começa a se lamentar e dizer: todos me abandonaram, mas eu chego no final da minha vida tendo a plena certeza que o Senhor nunca me abandonou. Eu chego no final da minha vida sabendo que em todo momento o Senhor esteve cuidando de mim. Diga para o teu irmão: na caminhada é você e Deus. Para de querer alugar uma van e levar todo mundo no seu chamado. Para de querer alugar ônibus e dizendo: vamos, vamos, vamos. Antigamente, quando eu ia pregar em outra igreja, quando eu era da outra igreja, eu levava a minha equipe de fé. Lembra, Aguinaldo? Aguinaldo, Alex, Max Ribeiro. Graças a Deus esses nunca me abandonaram. Mas eu quero te dizer uma coisa: na caminhada não adianta você querer: ai, vamos caminhar, é meu chamado, vamos junto, vamos pregar aqui. Não, na caminhada é você e o Senhor. E Ele vai, e presta atenção, e Ele vai preparar momentos que você vai ficar só na caminhada. E Ele faz questão de lembrar isso. Em vários momentos da minha caminhada eu estive só, mas o Senhor esteve. Ele diz, no 17, mas o Senhor assistiu-me. Ou seja, o Senhor me olhou, o Senhor cuidou de mim, o Senhor esteve comigo e me fortaleceu por mim, para que a pregação do Evangelho fosse pregada a todos os gentios. E o Senhor me livrou de toda má obra. O Senhor, Ele tem algo na tua vida. E ele termina dizendo, as palavras dele para os filipenses o Filipenses 1:12, ele diz: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que acontecem, ele estava falando das prisões, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Quer o Evangelho light? Procura outra igreja. Quer um evangelho gostosinho de massagear o ego? Aqui não é o teu lugar. Quer um evangelho que é, mas o pastor tem que catar eu no colo? Não. Quer seguir o evangelho? É você e Deus na estrada. É você e Deus na estrada. Lá em Romanos 8:18 ele vai dizer: estou absolutamente convencido de que os sofrimentos do presente não pode ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aleluia!
os sofrimentos do presente não vai apagar aquilo que o Senhor tem preparado para a igreja de Jesus Cristo. Diga para o teu irmão: aguarda mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho. Os sofrimentos do presente não vai apagar aquilo que Deus tem para a tua vida. Quer mais, né? Quer mais? Lá em Romanos 8:1 ele vai dizer: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito de Deus. Quer mais, né? Ele vai dizer lá em Romanos 8: que diremos pois essas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe por quê? Porque as lutas do presente, as dificuldades do presente, nada vai nos separar do amor de Cristo. Não é tribulação, não é depressão, não é angústia, não é perseguição, não é fome, não é nudez, não é perigo ou espada. Ele diz, como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados, colocados, entregues como ovelha para o matadouro. Mas diante do matadouro, diante da morte, diante do fim da nossa vida, mas em todas essas coisas, a igreja, eu, pastor Leandro, você que está aí embaixo, nós seremos, mesmo diante da morte, nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabe por quê? Ele continua, ele já sabia o que viria pela frente. Quando ele escreve a Epístola aos Romanos, ele já sabia o que iria acontecer. Ele continua dizendo: pois estou certo que nem a morte e nem a vida poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai paralisar a igreja de Jesus Cristo, nada vai paralisar a tua vida, porque o Senhor zela por você, o Senhor zela pelo teu chamado. Aleluia, aleluia. Às vezes você chegou nessa noite se sentindo fraco, o chamado cansado, o chamado aflito. Só que entenda uma coisa: Paulo, ele passa por isso, quando ele diz o espinho da carne, do sofrimento que ele tinha, mas ele tinha certeza que o Senhor cuidava até das feridas, que o Senhor cuidava até do sofrimento. Então Deus manda te dizer nessa noite: Ele está cuidando da tua vida. Xarabacanta labra chubianta las. Oh, feche os seus olhos, eu peço que o louvor suba aqui, não tá? Com olhos fechados, com olhos fechados. Aleluias. Oh, xarabacanta labra chubianda labra chubicanta lá. Oh, o apóstolo Paulo, depois desse que ele escreve essas coisas, ele morre. Mas ele termina com uma certeza que muitos nessa geração não têm. Ele termina dizendo: eu combati o bom combate, eu concluí a missão de Jesus aqui na terra.
ele termina esse texto dizendo: olha, aquilo que eu fui chamado, eu fiz, eu preguei aos gentios, eu dei a minha vida por amor ao Senhor, eu renunciei minha vida social para te servir, Senhor. O apóstolo Paulo, ele termina esse texto dizendo: Senhor, eu faria tudo de novo, eu sofreria as mesmas perseguições, eu morreria novamente por amor a Ti. Eu creio que essa oração não está em 2 Timóteo, mas conhecendo os textos do apóstolo Paulo, eu creio que no secreto, no lugar secreto, antes da morte, ele começou a dizer ao Senhor: Senhor, muito obrigado pelo Senhor ter me escolhido. Eu creio que o apóstolo Paulo, nos momentos secretos dos últimos minutos da sua vida, ele diz: Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada chicotada que eu levei por amor ao Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter me escolhido. Muito obrigado por o Senhor ter me usado. Muito obrigado por, através de mim, pessoas conheceram o Teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor, pela minha passagem aqui na terra. Foi para Te servir, foi para Te adorar. Muito obrigado, Senhor, porque eu Te conheci, eu ouvi a Tua voz, eu ouvi a Tua voz, eu vi o Senhor. Eu creio que no lugar secreto de Paulo ele disse: Senhor Jesus, muito obrigado pelo Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me escolhido. E hoje eu termino a minha vida, eu termino a minha vida combatendo o bom combate, acabando a carreira e guardando a fé. Agora eu creio que no lugar secreto ele diz: Senhor, ele diz: Senhor, eu não vejo a hora de ser morto para Te encontrar. Eu acho que no lugar secreto ele diz: Senhor, eu estou ansioso para Te abraçar, eu estou ansioso para Te ver, eu estou ansioso para ter contigo. Fica de pé, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Diga, faça essa declaração e diga. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até Te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até Te encontrar. Presta atenção, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros e igreja.
Naquele grande dia, você não vai poder dizer: ah, eu não sabia, nunca me falaram isso. Deus, Ele manda fazer uma pergunta, e eu não posso terminar esse culto sem fazer essa pergunta. Como você vai terminar a sua carreira na fé? Como você vai terminar o teu chamado? Como alguém que desistiu? Como alguém que colocou Jesus como segundo plano? Como você vai terminar a sua carreira, a sua jornada? Porque o apóstolo Paulo, ele olha para a sua vida e diz: eu fiz. Senhor, eu sei que eu podia ter feito mais, mesmo sendo morto, mesmo sendo açoitado, mesmo sendo cuspido, mesmo sendo condenado, eu poderia ter feito mais. Se Deus olhar você agora, será que Ele encontra alguém que Ele pode dizer: olha, se eu te recolher hoje, você fez o que eu pedi? Não espere você cair no caminho de Damasco. O que Ele fez com Paulo, Ele não vai fazer com você. Com você Ele vai agir totalmente diferente. Hoje você tem a liberdade. Nós não somos perseguidos por amor a Cristo, nem somos perseguidos por ser uma igreja que acolhe a comunidade LGBT. Ninguém pode proibir a gente de adorar. Só que estamos no fim da igreja, queira você ou não. Estamos na reta final do Evangelho. Peça a sua Bíblia aí. Corre, corre, bem rápido. Esse livro aqui, ó, já está se fechando. Tudo que Deus falou que iria acontecer nos últimos dias está acontecendo. Presta atenção. Essa guerra da Rússia com a Ucrânia, agora disse, os especialistas que disse que se a Rússia usar as armas nucleares e aí os outros corresponder, vai ter uma terceira guerra mundial. Os sinais estão batendo. Jesus está tão perto. E o que eu fico triste como pastor é saber que muita gente está colocando tantas prioridades na vida sem ser o Evangelho, sem ser Cristo. João, ele vai dizer em Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém roube ou tome ou retire a tua coroa. Ele vai dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a... Jesus está muito perto. Posso falar? Sábado tem o que aqui? Tem o que aqui? Retiro. Aqui não, na igreja tá. Pode ser que a gente nem vai para o retiro. Quarta-feira tem campanha de Esther. Pode ser que a gente nem esteja mais aqui na campanha de Esther. Pode ser que Jesus... as trombetas podem tocar antes. Mas se Jesus voltar agora, e as trombetas podem não tocar, mas quando você sair lá fora, você ter um infarto, ter um assalto e você morrer. E aí eu faço uma pergunta para você: como está a tua alma? E eu faço uma pergunta para você: se você morrer agora, você vai para o céu ou para o inferno? Só existe dois caminhos: céu e inferno. Se você não acredita no inferno, pastor, eu não acredito no inferno, cuidado, que ele é uma realidade. Paulo, ele termina dizendo: completei o chamado de Deus na minha vida. E agora aí onde você está, eu quero que você feche os seus olhos. E aí, eu não quero que você saia dessa noite sem fazer uma aliança com o Senhor. Se você que
está afastado dos caminhos do Senhor, veio aqui e você está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te dizer, hoje pode ser o seu último culto. Hoje pode ser o teu último culto. E hoje Deus está te dando uma oportunidade para você entregar a tua vida para Jesus. Subir para perto. E Deus está falando com você que se diz que é crente. Deus está falando com você que diz, olha, mas eu oro. Não, eu sou crente. Jesus vai dizer que naquele dia muitos vão dizer, eu orei, eu cantei, eu tive na igreja. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Então você que, se o Espírito Santo tá apertando o teu coração, se o Espírito Santo está apertando o teu coração, e você sabe que mesmo você crente, Deus está falando com você, para você tomar uma posição. Eu quero que aí onde você está, você coloque a mão no teu coração. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de quebrantamento. Hoje é noite de quebrantamento. Hoje é noite de você fazer a tua aliança. Hoje é noite de você se consertar. Hoje é noite de você tomar uma atitude. Casa, carro, casamento, tudo fica aí. Mas as coisas do céu é eterna. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, Deus está falando com você. Hoje é noite de você voltar. Hoje é noite de você voltar. Você que não é crente, hoje Deus está falando para você, entrega a tua vida para Jesus, que hoje Ele quer fazer algo na tua vida. Você que é da igreja, você às vezes é tendo habitar, mas você sabe que você tem feito a obra relaxadamente, que você não tem feito aquilo que Deus colocou na tua mão. Hoje é noite de você consertar, porque se Jesus voltar, você vai ficar. Deus está tocando a trombeta no teu coração, dizendo, olha, hoje é noite do conserto. Toca-me. Com a mão no coração, eu quero que você comece a dizer, Senhor. Comece a dizer, Senhor, Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa pelos meus pecados, Senhor. Comece a dizer, Senhor, me perdoa pelas minhas falhas. Comece a dizer, Senhor, eu quero reatar a aliança contigo. Eu quero reatar a aliança. Eu não quero ficar neste mundo. Eu não quero ficar quando a trombeta tocar. Eu quero subir, eu quero subir. Eu quero subir, eu quero subir. O desejado das nações. Aleluia. E você que fez essa oração, eu convido você para vir aqui na frente para a gente estar orando por você. Se teus pastores ajude, caminha eles até aqui. Suba em meu lugar. Isso. Me faz entender que a tempestade é você. Vem. Hoje é noite de salvação. Vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa. E vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto no monte, é mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar,
então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo. Aleluias. Aleluias.